Davi cometeu um grande erro. Ele tomou para si a esposa do seu amigo. E toda a vida de Davi, quando se referia a Batseba, a Bíblia nunca se referiu Batseba, a mulher de Davi. Não. A Bíblia sempre se refere a ela, Batseba, aquela que era mulher de Urias. Durante toda a vida, Davi teve que lidar, teve que enfrentar as consequências do seu erro, do seu ímpeto. Ele teve que enfrentar. Certa vez, eu orei ao Senhor, um tempo difícil que eu estava enfrentando há mais ou menos quase 10 anos atrás. E eu orei ao Senhor, eu disse: Senhor, apaga da minha vida essa situação. Eu não quero nem me lembrar dela. Então o Senhor disse, aqui no profundo do meu ser, Ele disse: eu não apaguei as de Davi. Você lê ela todos os dias, a história dele. Por que eu apagaria a sua? Aprenda a lidar com isso. Encare suas consequências. Senhor, me livre das consequências. E Ele me disse: não, eu não te livrarei, mas estarei contigo todos os dias, te fortalecendo e te ajudando a encarar o que você precisa encarar. Então é dizer, meus irmãos, que existem desertos que são resultados de plantios, mas também existem desertos que nós não escolhemos. É fato. Tem desertos que escolhem para nós. Tem coisas que jogam no nosso colo. Você mesmo se pergunta: o que eu fiz para ter que lutar contra essa situação? Por que eu sofri esse abandono? Por que eu fui traído, que eu fui traída? Por que me deixaram no meio do caminho? Por que me subtraíram recursos? Me sacaram a saúde? Por que me caluniaram? Por que eu estou enfrentando o que eu estou enfrentando? Esse não é o meu plantio. E é verdade, tem coisa na vida que é consequência por causa de plantio, mas tem outras coisas, meus amados irmãos, me escutem com atenção, que é maldade humana mesmo. É maldade humana. A consequência de Davi, no que diz respeito ao erro com Batseba e Urias, é plantio. Agora, ser perseguido pelo rei Saul, o que ele fez? A não ser honrar o rei Saul, lutar por ele, simplesmente porque ele foi reconhecido por algumas pessoas na frente de Saul, e Saul inseguro, embora rei, um rei inseguro é um perigo, porque ele tem poder de matar. E quando Davi foi chegando de uma batalha, algumas mulheres começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Saul não gostou. Tem gente que te odeia, não é porque você fez alguma coisa, é porque Deus te ama. Tem gente que não gosta de você, não é porque você cometeu um erro contra elas, é simplesmente porque Deus decidiu te abençoar. A bênção de Deus na sua vida, o favor do alto na sua vida, fez com que, de alguma forma, invejas, vaidades, orgulhos se aproximassem. Nem todo mundo que está perto da gente celebra o que Deus está fazendo na gente. Eu vou repetir isso aqui. Nem todo mundo que está perto da gente celebra o que Deus está fazendo na gente e através da gente. Para isso, é necessário saber quem somos. Porque mais importante do que a afirmação das pessoas quanto ao que somos, é nós termos convicção de quem somos. Você já imaginou ter que carregar a sua vida por essa jornada árdua da sobrevivência, essa selva humana, tendo como combustível a afirmação alheia? E o dia que ninguém te aprovar? E o dia que ninguém te elogiar? E o dia que ninguém te reconhecer no trabalho, na família? Quando a gasolina terminar, o que vai te sustentar?
Se não tivermos a palavra de Deus e o Evangelho, se não tivermos a certeza e a convicção da nossa vocação e do nosso chamado, e daquilo que somos em Deus, através do conhecimento que temos na palavra, aí de fato o combustível acaba e o carro para. Eu declaro em nome de Jesus que nenhum carro aqui vai parar. Eu declaro em nome de Jesus que nenhum carro aqui vai parar. Se você está de acordo comigo, aplauda Jesus bem forte aí, como um símbolo de manifestação. Não vai parar. Como as minhas palmas não param, o meu grito não para, meu clamor não para. Não vai parar. Mas tem desertos que nos encontram na vida. Eu quero ler uma escritura que fala sobre Agar, uma mãe, e seu filho Ismael. Agar, uma mãe. Todo mundo pensa em Agar, e quando fala de Agar, é como se ela fosse uma mulher má. Que escolha ela teve? Ela era uma serva. A sua dona pediu para que ela se deitasse com o marido dela, porque eles não tiveram paciência no que diz respeito à promessa. Receberam uma palavra de Deus, e quando recebeu a palavra de Deus, ela deu uma risada, como que eu já tenho idade, isso não é possível. O anjo do Senhor repreendeu ela dizendo: Sara, por que está rindo? Conta os dias que a partir de hoje, há 1 ano, você vai estar segurando a criança no seu braço. Só que eles não tiveram paciência. Antes mesmo, Abraão, quando ouve a promessa, juntamente com Sara, se precipita. Sara, em uma conversação com Abraão, logo disse: eu já tenho idade. Não está acontecendo. Que coisa, né? Às vezes Deus decide fazer excelentes movimentos com gente que sabe que não tem nada para oferecer. Sara, por exemplo, não tinha nenhum ventre fértil para oferecer. E mesmo assim, Deus os chamou de pais de nações. Como? É como Deus falar para Gideão, homem forte, valente. Gideão olhando para si mesmo, às vezes: o senhor está falando comigo? O senhor errou o endereço. O endereço está errado. A minha família é a menos importante. O endereço está errado. Não, é contigo mesmo. Não, Senhor. Não. Eu sou contigo. Ser forte e corajoso. Não, Senhor. Se o Senhor fosse conosco, nós não plantaríamos e os midianitas viessem aqui para poder nos roubar todo o sacrifício. Olha o que está acontecendo com o povo. Então Deus fala para Gideão: Gideão, eu e você, juntos, nós vamos livrar o povo das mãos dos midianitas. Eu e você. Só que Gideão não se via da forma que Deus via ele. Assim também é conosco. Nós não nos enxergamos da forma que Deus nos vê no céu. A gente não consegue acreditar que essa promessa que um dia foi liberada pela boca profética de alguém, pela boca da própria mãe da gente, que conhece a gente mais do que a gente mesmo, pela boca de um pai, de um avô, de uma avó, de um tio, de um pastor, de um amigo que te ama, nós não conseguimos enxergar isso acontecendo, mas Deus consegue. Deus vê tudo. Eu disse que Deus vê tudo. Agora, se nós não aguardarmos com esperança e com fé, nós vamos negociar a palavra. Nós vamos tentar ajudar a palavra. Eu sei que Deus liberou uma palavra, mas sabe de uma coisa? Deixa eu dar uma ajudinha aqui. Então, uma ideia terrível surgiu. Mesmo como uma manifestação, que traria alegria. Nem toda manifestação que te traz uma emoção e uma alegria vem de Deus. Provém de Deus. É originada em Deus. Então toma cuidado com aquilo que te faz sorrir. Porque às vezes é melhor ficar triste
triste e chorando, mas dentro da vontade de Deus, esperando a promessa de Deus, do que se precipitar, dar um sorriso e chorar para o resto da vida. Cuidado, espera. Solteiros, esperam no Senhor. Não se precipitem por causa do prazer. Guardem o princípio e Deus vai te honrar. Porque quando guardamos o princípio nos guarda. Quando quebramos o princípio nos quebra. É assim, a Bíblia é assim. A nossa vida com Deus é assim. Principalmente quando a cada dia conhecemos mais a palavra. Quanto mais eu conheço a palavra, mais ela me compromete. Quanto mais eu conheço o Evangelho, mais o Evangelho me torna um com ele. Então aquilo que antes não tinha muito problema por falta de conhecimento, agora o conhecimento traz para as nossas vidas esses sinais de exit. Sai daqui, foge, corre. O caráter fica apurado, o caráter fica refinado. Espere no Senhor. Solteiro, solteira, esperem no Senhor. Casamentos, nem sempre vai estar lá em cima. Glória a Deus pelos que estão lá em cima. Então trabalhe na manutenção. Mas às vezes você vai passar uma guerrinha. São personalidades diferentes, se ajustando, se acoplando. Hoje em dia nós estamos vendo matrimônios fragmentados e se terminando como se fosse trocar de roupa. E o poder da aliança? O nosso Deus tem aliança com Israel. Olha o que Israel já fez com Deus. E Deus não quebra a aliança dele. Deus não quebra a aliança com Israel. Independentemente do que Israel tem feito, já fez, Deus não quebra. Continua trabalhando o relacionamento. Agora, tem situações que de fato não tem jeito. Eu entendo que coisas às vezes ruins acontecem com gente boa. E gente de Deus. Divórcios, por exemplo, acontece. Não adianta negarmos e nos vestirmos de uma capa de espiritualidade como se não acontecesse. Acontece. Acontece. É terrível. Quebra corações de filhos. Porque ninguém casa para divorciar. Já imaginou alguém vindo para o casamento e tudo, o pastor está ali fazendo casamento, ou o padre que fez o casamento, aí de repente a pessoa está na cabeça assim, não, se não der certo, daqui 3 meses eu separo. Ali na hora do casamento. Ninguém casa esperando divorciar, mas as coisas acontecem. Então Deus tem restauração para a vida dessas pessoas. Deus tem um coração quebrado que Ele consegue colocá-lo inteiro de novo. Deus consegue te catapultar para uma nova vida, amém, queridos? Mas é importante a gente tomar cuidado com as precipitações. Está aqui Abraão e Agar. Tiveram uma terrível ideia. Faz o seguinte, pegue a minha serva. Pegue a minha serva. Leve ela para o quarto. Coabite com ela. E ela te dará um filho, porque eu não consigo. Não, mas quem disse que é sobre o seu poder de fazer algo? Deus disse que Ele iria fazer. Vamos confiar. Parafraseando, não está na Bíblia, mas parafraseando, quem sabe, Abraão até deu uma lutadinha com ela, dizendo, Sara, você acha que isso é uma boa ideia, Sara? Isso não é uma boa ideia, Sara. Aguenta. Mas quem sabe ali numa insistência, então tá, então vamos então. Ele pega a serva dele, leva para o quarto, coabita com ela. Ela concebe algo que o deixou feliz, mas entristeceu o céu. Até hoje, nós estamos vendo esse problema. Até hoje, nós estamos vendo esse problema. Entre os filhos de Ismael e os filhos de Isaac. Deus teve que resolver. Trouxe uma tristeza profunda ao coração de Abraão. Como também de Agar. Como também de Ismael. Imagine os traumas de Agar. Sendo cuidada o tempo todo. Independentemente das crises domésticas que tinham, ela não escolheu ter que se deitar com o seu dono. Quem escolheu foi a dona dela. E depois teve, é óbvio, né? Começou a desdenhar, começou a tirar um sarro, fazer uma piadinha. As questões domésticas que existem também nos nossos lares. E chegou o momento onde Sara já não estava mais confortável com aquilo. Deus viu
o problema que eles geraram. Aqui começa a história que vamos ler. Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 14 ao 19. Aqui começa a história. Olha só. Deus dá ordem a Abraão para pegar Agar e seu filho e mandar embora. Mandarem embora. Porque o filho da livre, ou melhor dizendo, o filho da escrava não pode herdar junto com o filho da livre. Mas quem causou esse problema? Agora Deus tem que tentar resolver isso aqui. Muita tristeza na resolução. Mas olha só. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Porque quando Deus deu a ordem a ele, ele se levantou de madrugada. Ele decidiu obedecer imediatamente. Às vezes Deus fala com a gente espera uma semana para executar o que Deus mandou. A gente espera um mês para executar o que Deus mandou. Abraão não, ele ouviu e pela madrugada, levantou-se, pois Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e o pôs às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto. Vai para onde? Vai para onde? Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto. E afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco. Então é como se fosse daqui, na esquina daquele prédio que ali tem, um tiro de arco. Ela colocou o menino assentado aqui, nos arbustos, e foi como um tiro de arco, porque viu o drama que os dois estavam experimentando. Eles estavam prestes a morrer. Ela disse: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ela levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus não ouviu a voz de Agar. O texto está falando que Deus ouviu a voz do menino, porque o menino não deixa de ser filho de Abraão. E aqueles que são filhos daquele que recebeu a promessa, têm voz no céu. Quantos aqui são filhos daquele que prometeu? Quantos aqui, levanta a mão e testifica, quantos aqui? Então a sua voz é ouvida no céu. Então Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar, porque Deus fala com o responsável. Ele pode ouvir o clamor do menino, mas Deus fala com quem é responsável. Então Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Nosso Deus é justo. Independentemente dos erros, o nosso Deus é justo. Vou fazer dele um grande povo. Eu sei que não nasceu do jeito que eu queria. É uma obra, mas eu também entendo, acredito eu, que não foi uma ideia sua, você só obedeceu. Mas o menino é semente de quem eu chamei. Eu tenho aliança com Abraão. Vou fazer dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu a beber ao rapaz. Amados, eu aprendo algumas lições com esse texto. E a primeira lição que eu aprendo é que o sofrimento não é o fim. É o início de uma experiência com Deus. Eu aprendo que o sofrimento não é o fim. É o início de uma experiência com Deus. Talvez você esteja sofrendo, angustiado, amargurado, pensando, acabou a vida. Talvez você esteja em um profundo sofrimento, causando uma profunda tristeza, e logo chegando à conclusão que já não tem mais para onde ir, já não tem mais o que dizer, não tem mais caminho, não tem solução. Mas eu quero te dizer
que o sofrimento, ele não é o fim da sua história, ele pode ser um início de uma grande experiência de livramento, de provisão, de paz, do abençoar da mão de Deus. Gênesis 21:17 diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Meus irmãos, Agar estava errante. Agar estava errante, Agar estava sem direção, Agar estava sem recursos. Às vezes é como eu e você, estamos tentando, estamos indo, estamos avançando, às vezes nem sabemos para onde estamos indo, sabemos, mas não sabemos. Eu nem sei por que eu estou fazendo isso, eu nem sei por que eu estou falando isso. Eu só sei que eu tenho que levantar pela manhã, eu tenho que trabalhar, eu tenho que continuar entregando. Eu tenho um boleto para pagar. Mas às vezes também sabemos que estamos errantes pelo caminho. Sem destino, sem foco, sem planejamento. Nos encontramos sem recursos. Acabou o dinheiro, acabou o emprego, não tem documento. E agora? O que nós vamos fazer? O que resta é sem esperança. Sem esperança. Assim estava Agar. Parece ser um sofrimento que estava sendo ignorado por Deus. Às vezes nós vivemos assim também. Pensamos que Deus não está vendo, não está enxergando. Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não vai levantar do trono? O Senhor não vai realizar? O Senhor não vai atuar? O Senhor não está ouvindo o que estão falando? O Senhor não está vendo o motivo da reunião deles? Parece que somos ignorados por Deus aqui ou ali. Parece que Deus esqueceu da gente. Mas não. O céu está atento. Independentemente das nossas falhas, dos nossos erros, o céu está atento. O céu está vendo tudo. Ele sabe o quanto que você tentou. Ele sabe o quanto que você persistiu. E sabe o quanto que você deseja se ver fora disso. Fora de uma situação. Fora de uma complicação. Fora de uma dívida. Fora de uma decepção. O céu sabe que você quer abrir o seu coração de novo. O céu sabe o quanto que você quer ser curado. Não só no corpo físico, para aqueles que estão buscando uma cura no corpo, mas na alma. O céu sabe. O céu sabe. O céu vê. O céu ouve. E quando ele vê e ouve, ele se aproxima. Assim como Jesus, que caminhava de aldeia em aldeia, curando a todos, porque era movido de compaixão. E por que ele era movido de compaixão? Porque ele ia, porque ele via, porque ele sentia. Por isso ele fazia. O céu está te vendo. Coloca a mão no seu coração que agora e feche seus olhos por 5 segundos. Eu quero que você tenha essa convicção. O céu está vendo tudo. O céu percebe tudo, conhece os motivos, conhece a situação. O deserto não é o fim da sua história. Mas ele pode sim se tornar o palco de Deus, o palco da atuação de Deus, o palco do movimento de Deus. Você está pensando que o deserto é o fim, mas na verdade Deus o escolheu como plataforma para te tornar uma pessoa melhor, mais madura. O deserto não é o fim, mas é o palco onde Deus revela quem Ele é. Às vezes é fácil enxergar Deus na prosperidade. Às vezes é fácil enxergar Deus quando tudo está dando certo. Mas Deus está comigo mesmo. Eu quero ver enxergar Deus em uma fornalha 7 vezes aquecida, mas defendendo os princípios. Porque quando defendemos os princípios, mesmo em uma fornalha 7 vezes aquecida, o 4º homem suporta e caminha junto. Uma segunda lição que eu aprendo com esse texto:
Uma segunda lição que eu aprendo com esse texto: a promessa de Deus sobrevive à nossa angústia. A nossa angústia não termina a promessa. A nossa angústia não enfraquece a promessa. A promessa de Deus, ela sobrevive à angústia. Ela é mais poderosa do que a nossa angústia. Lembra da sua vida quando você estava profundamente angustiado? Eu quero que você faça isso agora. Normalmente eu não faço não, mas vamos lá. Só um pouquinho. Lembra aí da sua vida quando você foi abandonado, quando você foi deixado, quando acabou tudo, quando você pensava que não tinha mais jeito, completamente entristecido, entristecida. Lembra disso aí agora? Lembrou? Rapidinho só. Lembrou? Nunca esses elementos que causaram a sua angústia profunda neutralizou a promessa de Deus na sua vida. A promessa permaneceu tanto que muitos de vocês já começaram a viver a manifestação da promessa. A promessa pode estar do seu lado. Se me permite, pastor Randall, eu me recuerdo, mi amigo, de 20 anos. Randall es mi amigo de 20 anos. 20 anos. Trabalhamos juntos no ministério americano. Eu me lembro quando o Senhor colocou no meu coração: ligue para o Randall. Ele estava na Costa Rica. E eu enviei uma mensagem para ele: Randall, como estás? Fazia tempo que a gente não se falava. Fazia tempo. Mais de 2 anos. 3 anos. 4 anos. Quiçá mais. Randall, como estás? Me contestou um tempo depois. Me falou. E eu percebi como ele estava completamente rompido por dentro. Um bom homem, de princípios, de valor, homem de Deus, mas tinha passado um tempo muito difícil, relacionalmente falando. Eu disse para ele: você vai vir para a América e nós vamos trabalhar junto. Trouxe ele para os Estados Unidos, cuidei dele e disse para ele: Deus vai restaurar a sua vida por inteiro. E quem sabe uma brasileira venha por aí. Então, Deus trouxe também a Kátia, que não fazia parte da nossa igreja. Ela estava no Brasil. A Kátia sempre existiu. E o Randall sempre existiu. Coisas aconteceram na vida da Kátia, que já existia, e na vida do Randall, que já existia. Angústias tomaram a vida deles, como tomaram a vida de Agar, de Ismael, mas nunca cancelaram a promessa. Nunca. Deus então começa um trabalho surpreendente. Une os dois. Estão aqui hoje, vivendo a promessa. Amém, queridos? Agar vê morte. O Randall via morte. A Kátia via morte. Vivendo. Quantos aqui já viveram, acordaram, se banharam, se perfumaram, trabalharam, mas mortos por dentro, sem esperança? Quantos? Vamos falar a verdade. Eu já. Em 2017 eu caí numa depressão profunda. Aqui em Newark. Eu ia para a igreja pregar. E quando eu terminava de pregar, eu corria para o meu escritório. Tinha televisão, tinha tudo, lembra disso? Tinha televisão, tinha tudo, então eu acompanhava o culto de lá, o final do culto, porque eu não fazia chamada para salvação. Eu não me achava digno de chamar as pessoas para salvação.
uma depressão, essa é a palavra, meus queridos, miserável. Tudo deslocou dentro de mim, com igrejas plantadas, com ministros. Nunca deixei de pregar, mas eu tinha que me encorajar para preparar uma mensagem para pregar em um domingo, para pregar numa quarta, para ordenar ministros. Para mim, só tinha morte, só tinha término, só tinha fim, com todos os resultados positivos. Igreja cheia, não tinha crise. 2017, eu pregava e ia para o escritório, passava o microfone para um ministro, o ministro fazia chamada para a salvação, e da televisão eu olhava um monte de gente aceitando Jesus, um monte de gente, e eu olhava assim, se eles soubessem, que quem pregou para eles é um morto, mas a palavra não era morta, eu disse que a palavra não era morta, a palavra era o evangelho, a palavra era a palavra de Deus, porque apesar de nós, Deus continua realizando e fazendo. Eu não sou o motivo para a realização de Deus, eu sou um canal, eu sou um veículo, nada mais. Se eles soubessem a miséria que eu estou, e eu chorava dentro daquele escritório, e só saía dele quando todo mundo já tivesse saído da igreja. Aí eu saía. 1 ano em depressão profunda, síndrome do pânico. Eu tinha uma cachorrinha chamada Pepa. E quando você não tem filho, você humaniza bicho. Ela morreu o ano passado. O ano passado, né, amor? Acho que foi o ano passado que ela morreu. Eu caminhando com ela, passeando com ela, eu peguei ela no colo, saí correndo para casa, fechei a porta e fiquei olhando para um lado e para o outro. O que foi? Síndrome do pânico, de perseguição, alguém está me perseguindo, e tinha que pregar no domingo. Eu via fim, mas Deus via futuro. Você pode ver fim, mas Deus vê futuro. Deus não é motivado pelo seu comportamento, Ele se automotiva para te ajudar a se comportar melhor. É sobre Ele, não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre uma placa denominacional, não é sobre os momentos e fases da nossa vida, não é sobre os momentos e fases da igreja. A promessa de Deus segue sendo a promessa de Deus, segue sendo, independentemente das ondas da vida que você também enfrenta, que a igreja enfrenta, que uma cidade enfrenta, que um país enfrenta com as mudanças governamentais. Vem e vão, vem e vão. Hoje a gente está nessa tensão imigratória, daqui a pouquinho acaba, passa. Agar viu o fim, mas Deus enxergava promessa. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Eu não abro mão da promessa, independentemente do seu estado psíquico, emocional, do que você está enfrentando, do que você está dizendo para você mesmo. Não tem mais jeito. Deus não se direciona por aquilo que você discursa. Deus é direcionado pela palavra dele. Eu estou aqui para pregar para você, meu amado, feliz. Eu disse que eu estou feliz aqui ministrando a palavra para vocês. Eu não quero frequentadores de igreja, eu quero membros ativos. Já imaginou esse braço seu não funcionando? Seria apenas um elemento que frequenta seu corpo. Para ser membro tem que ser ativo, tem que crer, tem que levantar a fé, tem que fazer algo. Promessa sobre Ismael não depende do ambiente, não depende da situação.
E não depende da decepção, mas depende da fidelidade de Deus. E Deus é fiel. Deus é fiel. A promessa de Deus sobrevive nossa angústia. Lição número 3 e última. Lição número 3 e última. Quando a angústia nos cega, Deus nos faz enxergar um poço. Quando a angústia nos cega, Deus nos faz enxergar um poço. Amado, olhe para mim. Por favor, olhe para mim, olhe para todo mundo, fixamente. Olhe aqui nos meus olhos, todo mundo, todo mundo. Às vezes, o poço está do nosso lado. Mas a angústia é tão violenta que a gente não consegue enxergar. A solução está bem do nosso lado. Mas o nosso semblante está voltado para a dificuldade, para a falta, para a perseguição, para a frustração. A única coisa que Deus deseja é nos orientar para que possamos olhar para o lado. Olhe para o lado. Olhe para o lado, tire os seus olhos do horizonte. O salmista entendeu isso quando ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Existem momentos na vida que nós precisamos tirar os olhos do horizonte, das pessoas, das circunstâncias, da cidade, do trabalho, de gente como a gente. Nós precisamos tirar os nossos olhos daquilo que é normal, que é trivial, e levantar a nossa cabeça. Porque quem olha para o monte não tem como olhar para o monte de cabeça para baixo. Você precisa levantar a cabeça. O exercício primeiro é de levantar a cabeça. Levanta a cabeça, levanta a cabeça, levanta a cabeça. Olha para o alto, olha para a promessa, olha para aquilo que Deus disse. Ele não desistiu, Ele não vai desistir. Ele vai cumprir, Ele vai restaurar, Ele vai levantar, Ele vai trabalhar na gente, Ele vai trabalhar na esposa da gente, Ele vai trabalhar nos filhos da gente. Ele vai trabalhar. Ele vai fazer de novo. Queridos, o poço já estava lá. Às vezes nós estamos orando para que Deus atue com provisão. Crie algo. Senhor, crie algo para mim. Não, já está criado. O poço já estava lá. O texto está dizendo que o anjo ajudou Agar a enxergar o que já existia. O que eu quero dizer para você é que o que Deus tem para você já existe. O que eu quero dizer para você é que a provisão que você tanto está orando já existe. A única coisa que não está existindo é o foco certo, é a direção certa. Deus vai pegar a sua cabeça e vai direcionar para o lugar certo. Vai pegar a sua visão e vai colocar no lugar certo. Vai colocar o seu coração que está deslocado no lugar certo. A dor pode nos cegar. Eu quero dizer que a dor pode nos cegar de enxergar as provisões de Deus. Cuidado. A dor, ela pode te cegar. Tem tanta coisa que Deus já fez. Nós temos motivos para agradecer tanto. Cuidado.
para não fazer da sua dor seu professor. Cuidado para não fazer da sua dor seu guia. A dor não deixa de ser uma ferramenta para o amadurecimento. Oh yeah. Oh yeah. Você passa também a ter uma percepção que você não tinha antes. Mas ela não pode ser sua professora na vida. Seu professor e sua professora é a palavra e a graça de Deus. Deus, quando abre os olhos, quando Deus abre os nossos olhos, aquilo que parecia morto, aquilo que parecia morte, se transforma em fonte de vida. Queridos, o momento mais crítico na vida de Agar, quando Agar chorava e Ismael agonizava, Deus falou: esteja preparado para Deus falar contigo. Eu disse: esteja preparado para Deus falar contigo. Eu vou repetir. Eu acho que você não ouviu. Está funcionando meu microfone? Esteja preparado para Deus falar contigo. Nos momentos mais complicados da nossa vida, o deserto se torna no palco onde Deus fala. Uma voz virá, uma direção se manifestará, e Deus irá te abençoar. Deus irá te abençoar. Se coloque em pé. Às vezes Deus não fala antes da dor. Às vezes Deus não fala antes da dor, mas Ele fala por meio da dor. Ele conversa com a gente por meio da dor. A voz de Deus, ela... Se vocês estão me ouvindo, ele diga amém. Mais forte, fala amém. A voz de Deus não pode ser abafada por causa do nosso sofrimento. Assim como Agar e Ismael experimentaram um movimento sobrenatural, nós também experimentaremos. Você experimentará. Deus vai começar a mexer por dentro. Com a mão dele, ele vai entrar dentro do seu peito. Ele vai começar a mexer. Vai começar a colocar no lugar o que foi deslocado. Ele vai começar a dar a você uma inspiração que você nunca teve antes. Você vai pensar que a ideia é sua, mas a ideia é do alto. Eu declaro sobre a sua vida pensamentos do céu, ideias de Deus. Ânimo, coragem. Em nome de Jesus, ninguém vai te parar. O poço está do seu lado. Tire os seus olhos da dor e enxergue o poço. Teu nome é